E aí, galera que assiste outro canal, eu tô de volta, professor Eliana Imerson na área. Tudo bem com vocês, sexto ano? Aula de matemática começando, eu tenho alguns recados importantes. O primeiro deles eu encontro com alguns alunos de vez em quando na rua, alguns eu conheço, porque eu já conheço de mais tempo, eles conversam mais comigo aqui pelo Telegram e eu consigo identificar. Outros não, tem alguns alunos que eu praticamente não vejo, que participam um pouco da aula, e que eles me veem na rua e eu vejo que eles ficam acanhados, com um pouco de preguiça de cumprimentar, mas pode falar, tá joia? Viu o professor na rua? Pode me gritar e falar, professor, eu sou do sexto ano, fala a sua turma, para eu te conhecer pessoalmente, porque tem alguns que eu só vi até hoje pela internet. Então, se vocês me verem na rua aí e me reconhecerem, pode chamar, tá joia? Vai ser um prazer enorme encontrar com vocês. Não se esqueça disso. Outra coisa, tô sentindo falta de vocês responderem o formulário. Toda semana tem formulário. Desde que a aula começou, desde o primeiro bimestre, só uma semana, que foi a semana 4 do PET 2, nós não tivemos formulário. Todas as outras, a semana 4 eu pedi para mandar direto no Telegram que eu queria ver os cálculos, beleza? Todas as outras têm formulário. Então, na segunda-feira eu mando atividade, você faz essas atividades no caderno. Na quarta-feira eu corrijo e mando o link para você preencher suas respostas no formulário, beleza? Acho que dessa maneira ficou legal e está fluindo melhor assim. Hoje nós vamos ter atividade. Quem estiver usando o livro Telares, que é esse livro aqui, ó, tá vendo? É o livro Telares. Tem um outro livro que é diferente desse, está escrito Convergências aqui em cima. Esses dois livros são os livros do sexto ano. Esse livro Telares aqui, ele começa lá na página 62, essa matéria. Então, quem tiver com esse livro aqui, 62. O outro, Convergências, está na página 70. É só você procurar potência, beleza? Aqui na introdução do livro, ó, vou te mostrar. Aqui nas páginas iniciais tem um índice mostrando toda a matéria que vai trabalhar. Esse livro aqui ele é de professor e ele tem muita informação que de vocês não têm. Então, essas primeiras páginas aqui é cheio de coisa. Mas ele tem aqui no índice toda a matéria dele. Então você pode pesquisar, tá? Aqui na abertura do livro, qual é a parte de potência e pode ler essa matéria aí. Você vai ver aqui, ó, que na página 62 está falando sobre potência. Capítulo 11 desse livro Telares aqui, ó. Capítulo 11. Começa lá na página 59, nós estamos hoje na página 62, 63. Nós vamos falar sobre notação científica. Quem estiver com convergências, página 70. Confirma aí, beleza? Para você poder ler a matéria. Não precisa fazer as atividades do livro Convergências. Eu estou mandando aqui nessa aula, tanto no grupo do Telegram quanto aqui na descrição do vídeo tem o link para você abrir. Quem recebeu também, deixa eu mostrar para vocês. Quem recebeu esse arquivo aqui, ó, nós estamos na semana 8, tá vendo que aqui tem um QR Code, esse código quadradinho aqui? No celular você tem que abrir o leitor de QR Code e apontar para esse código aqui. Quando você apontar para ele, vai abrir no seu celular as atividades, beleza? Essas atividades aqui, ó, vão abrir no seu celular também. Então, quem está fazendo o PET impresso, que está assistindo às aulas, pode utilizar o celular, vai aparecer as atividades também, beleza? Caso não tenha um livro didático. Então, já deixei tudo esquematizado. Para a próxima semana também, todos eles eu coloquei QR Code. Você pode acessar dessa maneira também. Fluiu? Olha só, você já pensou como seria complexo se a gente conseguisse entrar num carro daqui e viajar até Paris, por exemplo? Fazer uma viagem gigantesca dessa de carro? Isso é impossível porque nós teríamos que atravessar o mar, nós teríamos que ir de navio, portanto colocar o carro no navio seria uma viagem bem complexa de fazer e muito cara por sinal. Então fica mais barato a gente ir de avião mesmo, vai ficar mais barato do que ir de carro. Algumas pessoas já vieram dos Estados Unidos para o Brasil de carro, do Brasil para os Estados Unidos também, só que do Brasil para os Estados Unidos é mais complexo por causa de burocracias e tudo mais, entrar com o carro nos Estados Unidos. Então sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil é mais fácil. Tem algumas pessoas que postam na internet a história contando toda a viagem. E eu já li algumas pessoas que fizeram isso e eles contam que durante o percurso eles encontram locais tão bonitos que dá vontade de ficar vários dias. Então a viagem acaba demorando muito porque eles chegam perto de algumas cidades muito bonitas que o pessoal recebe eles muito bem. Eles acabam demorando muito porque ficam vários dias nessas viagens. Eles vêm de carros, geralmente carros grandes, jeeps, caminhonetes grandes. Tem regiões que são regiões de terra, estradas muito ruins e outras regiões que são maravilhosas para se andar. Eu acredito que deve ser uma viagem muito satisfatória e lógico que eu tenho vontade de fazer uma viagem dessas, sair dos Estados Unidos e vir até o Brasil viajando de carro, conhecendo muitos lugares legais. Mas vamos falar sobre a quilometragem, sobre a distância, sobre como calcular isso e como anotar isso. Em alguns momentos
a gente precisa entender assim, olha, você já pensou quantas voltas o pneu do carro tem que dar até chegar aqui, saindo dos Estados Unidos até o Brasil? Quantas voltas o pneu do carro vai dar? E como que eu iria fazer esse cálculo? Com certeza, o resultado seria gigantesco, um resultado muito complexo. E a gente não conseguiria fazer esse cálculo exatamente. Nós podemos fazer aproximado, muito aproximado, mas não exato, porque seria um cálculo muito complexo de fazer, muito grande. A gente não teria uma maneira de medir com excelência o desgaste do pneu, porque conforme for o desgaste, vai mudar a quantidade de rotação para a mesma quilometragem. Então, o cálculo só por aí já seria bem difícil. Mas eu quero te mostrar uma outra coisa, vem comigo. Vou te mostrar um fantasma. Acredita em fantasma? Olha aqui essa foto, tá vendo? Isso aqui é uma foto tridimensional, que a gente consegue mexer. Você consegue acessar isso do seu celular, tá joia? É só você acessar o Google Maps e você consegue. Olha aí, tá vendo algumas pessoas mexendo no celular? Notou alguma coisa estranha nessa foto? Tá visualizando os pezinhos aí no chão? Olha aí. Tem alguém andando, dá pra ver até a sombra, olha. Dá pra ver até a sombra. Tem um outro escondidinho aqui. Mas não existe ninguém nesse lugar. Somente os pés. O que será que aconteceu aqui? Que lugar é esse, professor? Vamos ver o céu. Olha lá, o céu também está diferente. Que lugar é esse? Vamos dar um zoom aqui nas pessoas. Olha que carros diferentes. Já vi que isso aqui não é no Brasil, hein? Esse lugar bonito aqui, ó. Isso também não conheço aqui no Brasil, só se for lá no sul. E essa bandeirinha aqui, vocês conhecem essa bandeira? Conseguem imaginar que lugar é esse? Vou mostrar um outro ângulo. E aí? Sabe me dizer que torre é essa? Essa é a Torre Eiffel. Nós estamos aqui em Paris, nesse lugar maravilhoso. A foto tá assim, gente, não é fantasma, tá? Aqui é porque a pessoa que está tirando essa foto, ela utiliza uma mochila com uma câmera. E a câmera, ela tira foto tridimensional. Portanto, como a pessoa vai andando, acaba apagando ela da foto. Isso também é possível de se fazer no celular, tá joia? Você consegue fazer um efeito como esse, uma foto tridimensional da sua casa, utilizando o celular. É possível aqui, ó, mais pessoas apagadas aqui por esse efeito, ó. O próprio equipamento monta uma foto sobre a outra para fazer esse 360 e acaba tirando as pessoas. Essas pessoas que saíram, aquelas ficaram paradas ou que estavam no meio da foto. As pessoas que estavam nas bordas acabam ficando cortadas assim. Mas muito legal, correto? Gosta de Paris? Acha interessante esse lugar? Eu gosto bastante. Gosto muito desse lugar aqui. Vamos pensar o seguinte. Eu não quero ver o estádio, eu quero ver essa cidade maravilhosa. Cadê a Torre Eiffel? Aí a Torre Eiffel tá aqui, ó. Nós estávamos lá no pezinho dela, tá vendo? Agora a gente tá vendo como se eu estivesse voando de avião em cima dela. Vamos sair aqui da Torre Eiffel. Olha o zoom que eu estou dando na página. A Torre Eiffel tá pequenininha aqui, ó. Tá vendo, ó? O Rio Sena, passamos por aqui. Muitos locais interessantes para visitar em Paris. Olha que cidade gigante, gigante, tá vendo? Ela é gigante, é muito, muito grande mesmo, muito maior do que o que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né? Pelo menos na nossa região. Olha aí, espera carregar, a gente está vendo as estradas agora. Olha como a Torre Eiffel parece agora que ficou insignificante quando a gente começa a ver assim de cima. Não dá mais para ver torre, não dá mais para ver as pessoas, tudo ficou muito distante. Olha aí. Cadê a Torre Eiffel? Sumiu. Aí a gente pega, vem pelo oceano. Olha aí. Vamos atravessar o oceano, vamos em outra direção. Chegamos aqui do outro lado, aos Estados Unidos. Vamos descer um pouquinho, passando pelo México, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colômbia. E aqui, ó, fazendo fronteira com a Venezuela, nós temos o estado que está mais ao norte do país, o estado de Roraima. Logo abaixo dele, aqui, ó, o estado do Amazonas. Aí se a gente ver aqui embaixo, ó, marcado cheio de estrelinhas, são os locais que eu já visitei. Eu sempre deixo uma marcação no GPS. Nos últimos anos eu tenho feito isso. Sempre que eu vou em algum lugar mais distante, eu deixo lá uma marcaçãozinha no GPS indicando que eu viajei para esse lugar. A gente pode achar, ó, Espera Feliz. E aí fizemos uma viagem gigantesca até a nossa cidade, tá? No seu celular chama Maps, esse aplicativo, você pode acessar, você vai conseguir ver a mesma coisa que eu estou vendo aqui, você consegue no celular. Mas sabe o que eu queria te mostrar? A distância gigantesca que existe entre essas cidades. Se eu quero sair daqui de Espera Feliz e ir até Paris, que está lá do outro lado, olha,
é uma cidade, é uma distância muito gigantesca. A gente não conseguiria aferir isso em quilômetros, já seria muito complexo, porque a gente tem que passar pelo mar, eu tenho que passar por estradas, então eu não posso simplesmente buscar uma linha reta e fazer entre as duas cidades. Aí seria mais simples, até porque não seria uma linha reta, seria uma curva, né? Ou a projeção dela aqui seria uma curva, porque como a Terra é um globo, a gente tem uma linha curva fazendo essa volta aqui, ou essa ligação entre as duas cidades. Beleza? Mas para a gente poder quantificar isso e escrever isso, aqui na lousa eu quero te mostrar. Supondo que a gente consiga calcular a distância da Terra à Lua. Outra coisa que eu quero te mostrar também, que vai te ajudar durante as atividades, é o Google Assistente. Se você abrir o Google Assistente no celular, qual a distância entre a Terra e a Lua? Aí ele me responde como quilômetros. Ele estava com volume baixo, vocês não ouviram, né? Ele respondeu 384.400 quilômetros. Aproximadamente, a gente usa a notação de 400 mil quilômetros entre a Terra e a Lua. Você já pensou? Outra coisa, se a gente conseguisse ligar, tem o planeta Terra, se a gente conseguisse ligar aqui uma lâmpada, atravessar uma fiação ao redor do planeta inteiro, até chegar aqui e ligasse o interruptor, será que a luz iria demorar para ligar ou ele ia acender instantaneamente? Porque aqui no estúdio, se eu apago a luz e acendo, ela é instantânea. E será que se eu fizesse isso ao redor do planeta Terra, ela também seria instantânea? E eu tenho como te mostrar isso também. Olha aqui. Tá vendo esse risco passando aí? Essa é a velocidade da luz. Aqui no desenho ela ainda é um pouco mais lenta do que a realidade. Em 1 segundo, ela consegue dar 7 voltas e meia no planeta Terra, a velocidade da luz. É uma velocidade muito grande, essa velocidade que é a velocidade da luz. Muito legal, não é? Vamos perguntar para o Google aqui qual é a velocidade da luz? Olha, professor, eu quero saber qual é a velocidade da luz. Vamos perguntar. Como que você faz isso? Você vai na tela do seu celular que tem aquela barrinha de busca do Google, pressiona o microfone e faz a pergunta. Qual é a velocidade da luz? Uma velocidade da luz corresponde a 1,079 elevado a 9 km por hora. 1,79 elevado a 9. Olha como isso ia ficar então. Vamos lá na luz. 1,79 vezes 10 a nona quilômetros por hora. Olha aqui, ó, 10 elevado a nona. E essa parte da matéria a gente viu na aula passada. Nós estudamos essa potência de 10 ali. E eu quero relembrar isso com você antes da gente continuar. 10 é igual a 10 elevado a 1. 100, 10 ao quadrado. 1000, 10 ao cubo. Ó, 100 milhões. 100 milhões é igual a 10 elevado à oitava. Por que isso, professor? Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números zeros. Então eu escrevo essa potência. Se eu pegar a distância entre a Terra e a Lua, que é a distância de 400 mil quilômetros, eu posso escrever isso aqui de que maneira? 4 vezes 100 mil, correto? Olha lá, eu peguei a distância e transformei numa multiplicação. 4 vezes 100 mil é igual a 400 mil. Esse 100 mil eu escrevo em notação científica. 4 vezes 10 elevado a 5, porque tem 5 zeros. Então, esse número que eu acabei de escrever representa a distância entre a Terra e a Lua. Como que faz para medir essa distância entre a Terra e a Lua? Aqui na Terra, a gente dispara um feixe de laser que vai até a Lua. Lá na Lua tem um espelho e esse feixe retorna até a Terra. Então, os cientistas conseguem aferir o tempo de resposta. E como a gente também conhece a velocidade da luz, a gente consegue calcular essa distância aí em centímetros. É uma distância muito pequenininha. E a cada ano, a Lua está um pouco, cada dia, a cada instante, né? A Lua vai se distanciando um pouquinho mais da Terra. Ela vai se afastando da Terra. Vamos lá entender um outro processo. Se eu pego um laser de luz que tem que ir da Terra até a Lua, vamos supor que a gente faça isso 100 vezes. Então eu vou ter a distância de 400 mil vezes 100. Olha aí, que conta louca essa. Que números gigantes esse? 400 mil vezes 100. 400 mil vezes 100 eu posso escrever em notação científica. 4 vezes 10. Quantos zeros tem aqui? 5.
que está multiplicando 10 ao quadrado. Olha aí que coisa bonita. Percebe que para fazer esse cálculo aqui, existe uma regrinha básica ainda que é só somar 5 mais 2, que é igual a 7. 4 vezes 10 a sétima. Então, quando eu estou trabalhando com notação científica, olha aí o resultado do meu cálculo da multiplicação. 4 vezes 10 à quinta vezes 10 ao quadrado é igual a 4 vezes 10 à sétima. O resultado é muito mais rápido, muito mais básico. Então eu consigo fazer esse resultado mais rápido se eu utilizo essa notação. Para a gente entender isso melhor, eu quero te mostrar a decomposição de números. Nós já fizemos isso trabalhando com centenas, dezenas, unidades, classes dos milhares, dos milhões. Vou te mostrar o número 28.545. Deixa eu mudar o 5 para 3 para ficar com algarismo diferente. Esse número aqui é como se eu estivesse somando, olha, o número 20.000, mais o número 8.000, mais o número 500, mais o 40, mais 3. Perceba, então, que eu tenho a decomposição do número 28.543. Todos esses números podem ser escritos em notação científica. Então, esse aqui ó, é 2 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 4 zeros. Mais 8 vezes 10, quantos zeros? 3. Mais 5 vezes 10 ao quadrado. Mais 4 vezes 10 elevado a 1. Mais 3 vezes 10 elevado a... Olha o detalhe. Olha o expoente. 4, 3, 2, 1, 0. Beleza? Mesmo que ele não apareça, por que aqui o resultado é 10 elevado a 0? Quanto é 10 elevado a 0? Você sabe que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então aqui ficaria 3 vezes 1, que dá 3 mesmo. Aí o resultado não muda. Então esse expoente 0 facilita a minha vida aqui. Beleza? A gente pode deixar assim, ó, 10 elevado a 0. Então a gente tem toda a decomposição do número escrito aqui. Então vou te dar outro exemplo. 975. Vamos decompor esse número e escrever o resultado em notação científica. 900 mais 70 mais 5. Aí você escreve 9 vezes 10 ao quadrado, 7 vezes 10 elevado a 1, 5 vezes 10 elevado a 0. Porque não tem nenhum zero ali, então é elevado a 0. Beleza? Então escrever ele de maneira decomposta, basta escrevermos assim. Fica bem facinho, correto? Bem tranquilo de entender, fácil de escrever. Se a gente tiver números maiores, por exemplo, ó, 53, vamos escrever 53 trilhões aqui. Milhões, bilhões, trilhões. 53 trilhões. Como eu posso escrever esse número em notação científica? Olha só, vamos tirar esses 6 zeros daqui. Então eu vou escrever o número 53 milhões vezes 10 à sexta. Perceba que esses 6 zeros aqui, ó, eu escrevi à sexta. Então o número continua o mesmo. Ou posso tirar mais 3. Então 53.000 vezes 10 à nona. Agora eu peguei os 9 últimos zeros. Peguei daqui até aqui, ó, 9 zeros. Aí eu coloquei vezes 10 à nona. Ou poderia ainda apagar mais alguns zeros e pegar todos os zeros. São 12, 4 vezes 3. Então vezes 10 à 12ª potência. 53 vezes 10 à 12ª. Escrever o número em notação científica é só contar a quantidade de zeros de uma maneira muito rápida, muito óbvia, beleza? No futuro a gente vai aprender mais algumas propriedades sobre eles e escrever também números muito pequenos, o tamanho das células, das bactérias. A gente também escreve em notação científica, tanto números muito grandes quanto os pequenos. Beleza? Vamos dar uma olhada lá no nosso PET maravilhoso. Você já viu a velocidade da luz, eu te mostrei a distância da Torre Eiffel até a Esfera Feliz, que é uma distância gigantesca. Aqui eu tenho um ano-luz. Sabe o que é um ano-luz? É um ano inteirinho viajando na velocidade da luz. Lembra que a velocidade da luz, deixa eu abrir de novo aqui, ó. Essa é a velocidade da luz. Imagina que a gente tivesse um foguete que voasse nessa velocidade. Que a gente ficasse um ano inteirinho nessa velocidade, voando sem parar, um ano inteirinho nessa velocidade. Nós iríamos girar cerca de 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Essa é a distância percorrida em um ano-luz. Um ano. Esse um ano-luz é a
medida utilizada para medir a galáxia, por exemplo, a distância entre planetas, porque são distâncias tão gigantes que a gente não fala mais em quilômetros, a gente fala em anos-luz. A gente precisaria de tantos anos voando na velocidade da luz para chegar nessa distância. Então a gente utiliza anos-luz, beleza? Para quem assiste filme aí que tem viagens no tempo, dobra espacial, vai gostar muito de aprender essa matéria, falar sobre anos-luz, beleza? Olha a nossa atividade de hoje. Escreva no caderno a decomposição de cada número usando potências de 10. Então, todos esses números aqui, você vai escrever como eu escrevi. Vou fazer a letra B para você entender. Ó, 1325. Então, o número 1325, escrevendo em decomposição. Aqui eu tenho o número 1000, mais 300, mais 20, mais 5. Vai ficar 1 vezes 10 ao cubo, mais 3 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a 0. Escrevi o número em potência de base 10, beleza? Isso aqui que é para você fazer na primeira atividade. Depois, você também... Toda essa atividade é para expressar em notação científica, tá? Todos eles. Então a atividade está bem direcionada, bem fácil de entender. Então aqui na letra A, por exemplo, olha, a medida da distância aproximada entre Marte e o Sol é de 228 km e você vai escrever isso aqui em uma potência de base 10, beleza? Aí não precisa decompor mais, você pode escrever 228 vezes 10 à sexta, porque tem 6 zeros aqui. Inclusive, a gente pode ainda escrever de uma outra maneira, vou te mostrar essa outra maneira agora. O número é 228 milhões. Você pode colocar uma vírgula aqui, ó, separando só o primeiro número. Escreve 2,28. Agora, todos esses números que ficaram lá depois da vírgula, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 10 à oitava. Essa é a melhor notação científica que existe. Essa é a mais perfeita. Tá joia? Ah, professor, eu posso escrever 228 vezes 10 e contar só os zeros? Pode sim, também está correto. Só que aqui é apenas um número matemático. Ele não é notação científica. Para ser notação científica, o primeiro dígito tem que estar entre 1 e 10. Então nós temos 2,28 vezes 10 à oitava. O que eu quero que você perceba é que esses dois números são iguais. Tanto de cima quanto de baixo tem o mesmo valor, a mesma coisa. Tá? Observe que aqui são 228 e aqui embaixo eu tenho 2,28. Essa primeira parte é menor, mas o que ela diminui compensa nos zeros depois. Beleza? Vamos ver outro exemplo? A medida da área do Brasil é de aproximadamente 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Lembra que eu te falei para colocar uma vírgula separando o primeiro? Então você pode pôr uma vírgula aqui, ó, entre o 8 e o 5. Fica 8,5 e vamos contar tudo que está depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 10 à sexta. Escrevemos em notação científica, beleza? Então essa atividade você pode fazer desse jeito que vai dar certo, vai ficar tudo perfeitinho. Atividade número 110. Observar a lâmpada, ele vai te dar aqui uma distância em metros por segundo e aqui você vai marcar qual é a resposta certa. Você vai contar aí a quantidade de zeros e vai marcar aqui a resposta certa, beleza? Cuidado com a atividade. Aqui embaixo também, aqui no texto está falando sobre anos-luz, tá? Não se esqueça disso, o texto vai te contar uma historinha aí sobre anos-luz. Aquilo que eu te mostrei a velocidade e o quanto seria, e você vai escrever aí mais algumas potências de base 10 e responder aqui também qual é o planeta mais próximo e mais distante do Sol que está te perguntando aqui. Beleza? Então é uma atividade tranquila para hoje, ela está aqui na descrição, pode fazer no seu caderno, se precisar de ajuda eu estou aqui à disposição. Ok? Por hoje nós terminamos, fica com Deus, até a próxima aula, tchau, tchau, fui!